De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil, agora para Conversa Franca. Bem, hoje com o diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Abiov, o Daniel Amaral, para a gente falar um pouquinho do desempenho da sojicultura no Brasil neste ano. Olá, Daniel. Bom dia. Bom dia, Otavinho. Tudo bem? Tudo bem. Falar um pouquinho da sojicultura. Estamos aí, tivemos um momento bom, exportações aí, produção boa, exportações aí liderando mais uma vez o agronegócio, as exportações, os produtos, os grãos. Mas a gente tem dúvidas para o ano que vem em função dessas mudanças climáticas e esses problemas que nós temos sofrido aí. O pessoal do Centro-Oeste está esperando chuva, que não chega. Ainda hoje mostramos uma reportagem e a Luísa Cardoso, a nossa moça do tempo, comentou aqui. Nordeste também, já no Sul o problema é outro, aí é o excesso de chuva. Como é que o mercado está vendo essa influência aí do El Niño prejudicando várias culturas, a soja inclusive? Bom, Tavinho, de fato, como você comentou, a gente tem em 2023 um quadro excelente, com o crescimento da safra, do esmagamento, das exportações. Então, todos os números mostrando aí o crescimento da cadeia produtiva, portanto, também das oportunidades de empregos, né, renda, exportações. Então, tudo isso de bom que a gente vê pelo nosso agronegócio. Porém, quando a gente fala agora da safra 23-24, vem essas dúvidas, né, que com relação à produtividade, às quebras por conta de problemas climáticos. De fato, a gente tem visto que, infelizmente, algumas dessas projeções estão se confirmando e, em função disso, né, a gente atualizou recentemente as nossas projeções, tanto para 2023, com um aumento para 158,1 milhões de toneladas, e 2024 para 161,9 milhões de toneladas. Então, o que acontece? 2023 é um ano bom, não apenas para esses produtos, para esses usos que nós comentamos, esmagamento, exportações, como também para a formação de estoques, né? Então, a gente projeta para entrar em 2024 com um estoque de 5 milhões e meio de toneladas de soja. E com essa projeção de produção, nós vemos abastecimento suficiente, tanto para o esmagamento quanto para as exportações. Agora, naturalmente, nós estamos falando de uma avaliação que nós fizemos agora, esperamos ter mais uma avaliação ainda até o final do ano, talvez, né? A gente ainda vai confirmar isso, mas com certeza em janeiro a gente vai fazer uma nova avaliação, como a gente faz todos os meses, justamente para poder fazer uma reavaliação dessas condições aí climáticas. Bom, então nós temos aí, né, nessa avaliação atual, fechando o ano, depois abrindo o ano, claro, vocês vão fazer novas avaliações e ver novas perspectivas. Nós temos então, fechando o 23, 158 milhões de toneladas. Projeção para 24, 161, mas contando com um estoque de passagem aí de 5 milhões. Então, já calculado aí pelo menos 2 a 3 milhões a menos nessa primeira avaliação. De fato, nós tínhamos uma projeção de safra 164,7 milhões de toneladas, reduzimos para 161,9, né? Então, com isso, dá uma redução um pouco menos aí de 3 milhões de toneladas. Porém, né, ainda assim, estamos falando aí de uma safra recorde, né? Caso nós tenhamos que fazer novos cortes, aí a gente vai reavaliar as condições de mercado. Mas, por enquanto, ainda assim, nós estamos falando de uma projeção de exportações de 100,2 milhões de toneladas e um esmagamento de 54 milhões e meio. Então, tudo isso ainda resulta num estoque final em 2024, estoque de passagem de 24 para 25, de 10 milhões e meio de toneladas, que é um estoque bastante considerável. Estoque considerado e, quer dizer, apesar dos pesares e dos problemas, o cenário deve se repetir, a não ser que nós tenhamos aí alguma condição muito adversa com relação a preço, a problemas geopolíticos, guerras, essas coisas. Mas, de modo geral, tanto o mercado externo quanto o mercado interno para os principais produtos aí, que são esmagamento para a produção de soja e depois reaproveitamento do farelo na alimentação, nós teremos aí praticamente um cenário basicamente igual ao desse ano. É um cenário bastante confortável, sim, tanto do ponto de vista do abastecimento quanto dos usos. Esperamos, né, que ainda seja possível
confirmar uma safra na ordem do que nós estamos apresentando. Isso seria ótimo para o Brasil aproveitar essas oportunidades, inclusive, né, para aumentar o esmagamento em 2024, aí, considerando aí a descarbonização da matriz de combustíveis, com ampliação do uso de biodiesel, enfim, tem muitas oportunidades para a gente poder trabalhar. Vocês estão trabalhando também junto ao governo novo, que vai fechar um ano agora, já tem algumas metas aí a serem atingidas com relação à mistura para produzir o biodiesel. Mas vocês têm metas mais ambiciosas ainda e nós temos condições de abastecer isso caso seja aprovado? Nós temos uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética que ainda está em curso, né? Esperamos aí que saia a divulgação oficial ainda hoje, aí, dentro de algumas horas, para a gente confirmar o que foi decidido. Esperamos, então, que tenha sido confirmado então, o aumento da mistura de biodiesel aí, com perspectivas positivas para a nossa indústria. Então, consolidando então, o B14, né, os 14% de mistura e o B15. Para um projeto mais longo que a gente trabalha agora no combustível do futuro, para que o biodiesel ele tenha a previsão de chegar a seus 20, 25% de mistura num calendário de crescimento gradual. Nós achamos que tudo isso é compatível com a indústria da maneira como ela está hoje. No caso do B15, né, a gente tem condições hoje de oferecer praticamente B20 com a capacidade atual instalada, e com a confirmação do biodiesel em misturas maiores no combustível do futuro, com certeza a indústria também vai aumentar a sua capacidade instalada para atender essa nova demanda. Ô Daniel, e com relação ao esmagamento, que é para a produção de óleo, a soja tem um papel social muito importante, né, dentro da economia brasileira, porque ela é, sem dúvida, a líder para a culinária, né? Não dá para outros óleos aí vegetais na culinária competirem com a soja. Ainda hoje pela manhã eu estava no supermercado e aí comprei um litro de óleo de soja que paguei R$ 6. Já chegou a custar 9 aí num período há algum tempo atrás, mas ele ainda é o óleo mais barato. Se você comparar com óleos de algodão, de milho, girassol, vai tudo aí para 14, 15, 18, até R$ 20 às vezes, dependendo da marca. Então, quer dizer, a importância da produção do grão-soja, não só para a nossa balança comercial, que ela é líder nas exportações do agronegócio, no setor de grãos, até um papel fundamental também dentro da economia, da inflação e da cesta básica do brasileiro, né? De fato, a gente está falando de um produto que é essencial para o Brasil em todos os aspectos, né? Você citou aí o aspecto mais conhecido, que é o uso para alimentação. O óleo de soja também ele é muito importante nas preparações industriais, né? Para uso alimentício também. Então, nós estamos falando de um produto bastante usado no Brasil. E o que é interessante ver é que a indústria brasileira ela consegue aumentar a produção de óleo para atender, por exemplo, a questão do biodiesel, sem prejudicar esse mercado. A gente vai vendo esse mercado sendo devidamente abastecido, sempre a preços bastante competitivos, como você bem colocou, né? De forma que o biodiesel está se somando, né, a isso sem prejudicar esse atendimento aí da questão da alimentação. Então, de fato, a gente está falando de um produto essencial para todos os aspectos aqui do Brasil. E quando a gente fala de outros usos, sempre se toca nesse ponto, né? E aí não só a soja, ou soja, como dizem vocês, os gaúchos, o grão-soja, né? A gente fala a cultura da soja aqui em cima, no Rio Grande do Sul é o soja. Os gaúchos para onde vão? Quando vão colonizar o centro-oeste, é o soja, sempre o soja, o grão-soja. Mas quando a gente vê outras produções do agronegócio, da agricultura, como o milho, a cana-de-açúcar, sempre se posiciona essa questão, né, de continuar abastecendo o mercado para a função principal, que é alimento, e aí depois entrar na produção de energia, o próprio milho, o próprio açúcar com etanol, também sem prejudicar a alimentação humana, que é o fator principal. Esse é um quesito importante, né? Pois é, e a gente consegue ver, né? Se você pegar as estatísticas históricas da Biob, subtrair, por exemplo, aquilo que a ANP declara como o uso do óleo de soja para biodiesel, você vai ver que o papel da alimentação
ele está sempre sendo devidamente preservado, resguardado. É um mercado que recebe sempre muita atenção das empresas, com produtos de alta qualidade e sempre com bastante competitividade. Então, o Brasil ele tem essa força, né, do agronegócio, que é garantir tanto o abastecimento interno, quanto os novos usos, né, no caso da bioenergia, e também as exportações, que pode ver que o Brasil, mesmo em anos de crescimento do consumo interno, está sempre participando do mercado internacional e ajudando também no abastecimento de outros países. Mas eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Outro dia ainda fiz um boletim especial para a Band News FM, porque a maioria das pessoas só vê a soja como o óleo de soja, que eu citei como exemplo aqui, na alimentação ou na produção do farelo para alimentação animal. E depois do esmagamento, a produção de energia. Aí já pouca gente conhece isso também. Mas a soja tem uma utilidade muito mais ampla, né, Daniel? Ela é emulsificante, está presente numa porção de coisas para diluir aí que as pessoas nem imaginam. Tem até tinta para você pintar a parede da sua casa, que tem um pouco de soja lá, ou alguma coisa como emulsificante ou como fixador, e outros produtos embutidos na alimentação. A soja tem um aspecto muito abrangente, né? Pouca gente sabe disso. Tavinho, é muito interessante isso que você está trazendo. O pessoal for visitar lá em Embrapa Soja, em Londrina, vai ver ali a infinidade de produtos que podem ser feitos a partir da soja. A gente está vendo, né, isso crescendo, né? Então, à medida que a agenda da descarbonização, dos produtos de menor toxicidade, enfim, uma série de aplicações muito interessantes que vão crescendo por conta da disponibilidade do produto e por conta de novas demandas, né, novas exigências do consumidor. Então, realmente, a gente foca muito, né, na questão do farelo, do óleo, ou mesmo da exportação da soja em grão, mas de fato a quantidade de produtos que podem ser extraídos a partir da soja, né, do esmagamento da soja, enfim, do óleo de soja, do farelo, realmente é muito grande, né? O próprio farelo, ele tem diversas formas de ser produzido, né, para poder potencializar as rações animais. Ô, Daniel, e a soja gostou do Brasil, né? E o brasileiro gostou da soja, né? Foi um casamento perfeito aí. Olha o resultado que a gente tem nos números, cada vez maiores, e com aquele desafio soja que é feito aí pelo pessoal que pesquisa, as produções por hectare são cada vez maiores. Flavinho, o que é interessante nisso que você está falando claro, a liderança do Brasil na soja. Sempre convido a todos, né, que podem participar presencialmente do nosso seminário que a gente promove junto com a Embrapa, sempre no mês de setembro, no qual a gente discute tecnologias, novas aplicações, nós discutimos novos mercados, sempre com foco na qualidade e no ponto de vista técnico. Então, até recomendo, já adianto aqui que em setembro de 2024 vamos ter a nova edição aí com bastante novidades aí. Muito em breve vamos soltar programações também. Mas o que eu acho legal também destacar é o papel que a soja tem, no caso do Brasil, para poder até impulsionar a produção de milho, né? Você veja que o Brasil também deu muito certo, né? Não só a soja, mas a soja seguida do milho, né? Então, o Brasil, que até pouco tempo atrás, né, olhando uma perspectiva histórica maior, quase não exportava milho, agora somos, né, líderes mundiais, crescendo também nessa produtividade. Então, a gente está falando de uma cadeia produtiva. Se a gente olhar todos os efeitos diretos e indiretos que ela proporciona, realmente é algo impressionante. A terra brasileira, o campo do Brasil, é uma máquina de produzir alimentos, né? E você acabou citando aí um dos aspectos. Nós conseguimos isso em várias culturas, mas o consórcio soja e milho, ele já é uma realidade. Quem faz soja faz milho, depois faz soja. E já que você tocou no milho, a nossa safrinha de milho não é nem safrinha mais, já é a segunda safra e muito maior que a primeira. É um negócio fantástico, né, a agricultura brasileira. E já que você tocou no ponto, eu sou uma pessoa muito curiosa, acho que foi por isso que eu fui ser jornalista, né, no mínimo. Em matéria de avanços e de tecnologias, no cenário que vocês sempre apresentam nesse evento com a Embrapa no mês de setembro, o que a gente tem de novo na cultura da soja? Qual a preocupação? Ainda é com ferrugem asiática ou é com produtividade? O que é que tem de novidade vindo aí em matéria de tecnologia que você pode adiantar?
Tavinho, as discussões que nós fazemos lá em Londrina, elas são muito amplas. A gente trata de questões, por exemplo, com aplicação da inteligência artificial na agricultura, na armazenagem. Nós discutimos, por exemplo, o melhor aproveitamento da proteína. Nós discutimos a questão das aplicações aí do óleo, aí, como você bem mencionou. Estamos falando também de autocontrole, né? A gente tem aí o autocontrole para ser implementado e a cadeia da soja ela tem iniciativas, né, diálogos com o Ministério da Agricultura sobre como isso tem que ser implementado para garantia da qualidade do produto, tanto no mercado interno quanto internacional. Enfim, a questão do controle de pragas e doenças também, isso acontece. A questão do carbono, que está sendo discutida, né? Afinal de contas, nós temos alta produtividade e excelentes indicadores em termos de carbono, redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, realmente, a gente procura enriquecer aquele seminário com discussões muito amplas que vão desde essas que você comentou até outras que tratam aí do futuro, né? Como que a gente vai sempre colocar, agregar valor à soja com esses atributos de qualidade. Legal, Daniel. Eu agradeço você aí pela entrevista, pelas informações e fica o convite aqui. O pessoal, quando for a Londrina, né, e for ali por Assis, né, entra por Mafra, em Londrina, por uma das entradas ali e vai passar bem em frente à Embrapa Soja ali para saber um pouco de tudo isso que a gente está falando aqui, que ali é o principal centro de pesquisa da Embrapa para a soja, ou o soja, como dizem os gaúchos. Para quem quiser saber mais, www, qual é o endereço? abiov.org.br. Convido também a conhecerem a nossa página no LinkedIn, que tem bastante informações atualizadas, estamos sempre publicando coisas novas. Recomendo que todos busquem essas informações e vão encontrar bastante novidades. No nosso site também tem uma seção de estatísticas bastante completa. Enfim, tem bastante coisa aí para as pessoas conhecerem. Muito obrigado, Tavinho, e desejo a todos aí um bom dia. Obrigado, Daniel Amaral, diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Abiov, mais uma vez aqui com a gente falando sobre o ouro brasileiro, ou um dos ouros brasileiros da nossa agricultura, que é a soja. Para vocês também aí, toda a turma e os amigos, um bom Natal, bom Ano Novo, boas festas e um 2024 melhor ainda para o nosso agronegócio e, no caso de vocês, para a soja, aí, a nossa locomotiva que puxa o trem da produção de grãos no Brasil. Abraço, Daniel. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.